Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos fazendo live todas as quintas às 20 horas e hoje dando continuidade aí ao nosso estudo da Cruella, né? O pessoal gostou muito da live da Cruella, né? Daquele desenvolvimento na qual a gente pôde falar um pouquinho da personalidade dela, né? Aquela questão da bipolaridade, a personalidade histriônica e alguns conteúdos que o filme traz, né? Lembrando sempre que a gente faz uma análise dentro da visão sistêmica em relação a algumas histórias, alguns mitos, alguns contos de fadas, inclusive, né, eu tenho um curso que chama Visão Sistêmica dos Contos de Fadas e quem gostar aí do tema pode estar entrando em contato com a gente no 61999858481. A live de hoje é para falar dos vigaristas, né? Estou aqui a caráter. Não porque boné tem a ver com vigarista, não é nada disso, né? Mas é mais no sentido de trazer aí um pouquinho de alegria, né, para as nossas noites e para os nossos temas e falar um pouquinho deles dois, no caso o Jasper e o Horácio, que acabaram acompanhando ali a Cruella, né, no desenvolvimento da sua personalidade. Bom, e aí eu vou trazer dois conceitos, tá, que passa ali pela visão sistêmica, que pude observar dentro do meu entendimento, né, em relação à questão do filme. Então, a primeira questão que eu queria colocar é, né, se você não assistiu o filme, essa live vai ter muito spoiler, vai ter spoiler e vou estar falando, né, de vários trechos do filme, porque não tem como eu fazer essa análise sistêmica sem passar por trechos do filme, tá? E lembrando que aqui é apenas uma leitura, uma das milhares de leituras, né? Tem gente que assiste o filme que é apaixonado por moda e vai achar ali referências, né, do Dior, do McQueen, né? Então, assim, tem várias formas, várias facetas de se olhar o filme Cruella. Então, pessoal, o que eu acho interessante, né, lembrar? Primeiramente que vai ter spoiler, né? E segundo que eu estou trazendo apenas um olhar sobre esse filme, uma leitura sobre esse filme, tá? Passando um pouco pelo pensamento sistêmico e pelas teorias que a gente estuda da terapia familiar, né? E de uma série de outras questões. Bom, então na semana passada nós fizemos uma live falando sobre a relação mãe-filha, né? Em relação ao comportamento ali da Cruella, a forma como ela se relaciona e falamos um pouco das lealdades invisíveis que a Cruella, né, desenvolveu com a mãe dela, né, ela na personalidade Stella, né? E aí ela acabou repetindo a morte daquela mãe ladeira abaixo, nem que seja uma morte simbólica, né? Morreu ali a parte boazinha, digamos assim. E depois nós tivemos a lealdade dela com a mãe biológica, que é a baronesa, né, que é o grande segredo ali do filme, e a gente observa isso também nas dinâmicas sistêmicas, nas vivências, quanto que um segredo de família, né, às vezes traz uma série de eventos traumáticos e enredos muito difíceis ali que se desenrolam nas famílias. Então, hoje eu vou focar mais na questão dos vigaristas, né, que é o Horácio e o Jasper, que participam do desenvolvimento da personalidade Cruella. Então, relembrando o filme, né, a Cruella, né, a Stella ainda, ela presencia a cena do assassinato da mãe dela, né, na hora que os dálmatas acabam empurrando ela ali da ladeira abaixo, ali naquele palácio assim, né, que tinha em Londres, aquele castelo fortificado, e ela fica com um sentimento que é bem um sentimento infantil de culpa, que a gente até comentou com isso. Inclusive, o pessoal gostou tanto, né? A live fica gravada e as pessoas começam a assistir depois, né? E isso me motivou demais a estar gravando, e eu gravei, então, no final de semana que passou, eu gravei, né, uma aula só para falar da Cruella. Essa aula eu vou colocar para os meus alunos da formação, que é um curso bem bacana para quem deseja ser constelador, né? Vem estudar com a gente, que a gente faz uma formação de 1 ano, na qual a gente vai desenvolvendo aportes teóricos e práticos para poder se trabalhar com a terapia das constelações. E também a aula está inclusa no curso Visão Sistêmica dos Contos de Fadas, que está disponível no Hotmart e também lá no nosso catálogo do WhatsApp. Bom, mas vamos à questão dos vigaristas, né? Primeiramente, a Cruella descobre que a mãe dela
tinha sido assassinada, ela sente uma culpa por isso, uma culpa enorme, que é um sentimento da criança, um sentimento infantil, e ela vai então, né, ela foge e acaba chegando em Londres, e tem uma cena ali no Regent Park, que é a forma como ela se comunica com a mãe dela. Então a gente observa, né, e aqui pega um pouco esse arquétipo que a gente observa nos contos de fadas. Geralmente, quando a mãe está ausente, ela é representada no conto de fadas, seja por uma fonte, né, seja por uma cachoeira, seja por algum elemento que simbolize ali o feminino, pode ser uma árvore, pode ser uma gruta, né? Algo que vá remeter aí esse inconsciente a esse arquétipo aí da mãe, né? Da grande mãe. Então ela, toda vez que precisa se comunicar com a mãe dela, ela vai para essa fonte do Regent Park e ela, né, tem ali o seu diálogo interno com essa mãe. Então, pessoal, é muito bacana que quando ela chega na fonte, ela chega lá, ela acaba conhecendo o Jasper e o Horácio, né? E o Jasper, muito inteligente, percebe que ela era uma menina órfã, né? Então ele tem essa sacada, ele tem essa percepção, então ela acaba seguindo os meninos, fugindo ali da polícia, né? E descobre ali o esconderijo secreto que viria a ser futuramente a república aonde eles acabam morando, né? E desenvolvendo ali, formando, na verdade, uma família. Tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente falar, né, que família, se a gente até pegar, né, Código Civil e essas coisas todas, a gente observa que a família, ela tem a ver hoje, o entendimento é que tem a ver com laços afetivos. Então, eles constroem, né, uma família e ali acaba que eles começam a sobreviver no mundo do crime. Então é muito interessante que nessa época ela já começa a desenvolver, né, o seu potencial criativo com a moda, com os designers. Então ela desenhava um designer, fazia um golpe, desenhava outro designer, fazia um golpe. E os vigaristas participavam ali desse movimento, né? Tem uma cena que mostra eles ativamente no ônibus, né, batendo carteira, jogando carteira para baixo, inclusive os cães, né? Os cães participam da família e dessa forma de sobrevivência, né? Ela é uma ladra, ela é uma golpista e ela, né, ainda tem, apesar de tudo isso, um sonho de trabalhar num local onde ela possa trabalhar com moda, onde ela possa ser reconhecida por meio da moda, tá? E aqui eu faço o primeiro conceito sistêmico, né? Aliás, eu já falei do família adotiva, mas eu vou falar de uma lei sistêmica que é muito forte, que é a lei do pertencimento. Para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu, né? Ensinar é repetir, então vale a pena sempre reviver esses conceitos. A gente observa o seguinte, que não sei quem já trabalhou aqui com pessoas que fizeram infrações, né? O que a gente observa? Muitas pessoas que às vezes fizeram infrações, quando você vai conversar com eles, eles costumam falar o seguinte: olha, na verdade, eu nem queria fazer aquilo, mas eu participava daquele grupo, ou, né, eu precisava ser reconhecido, inclusive alguns rituais ali de iniciação no mundo do crime, né, por exemplo, né, conversando com pessoas, né, que já estiveram envolvidas, que passaram por situações prisionais. É muito comum, né, eles comentarem assim: olha, para eu participar daquela gangue, eu precisei matar um cara. Ou para eu participar, né, daquela máfia, daquele espaço, eu precisei demonstrar que eu era homem, né, que eu era macho e tal. Então, tem uma questão muito forte, tá, de pertencimento, né, de ter que aderir às regras do grupo, de ter que aceitar, digamos assim, aquele movimento. E muitas pessoas, às vezes, cometem crime impulsionados, né, por esse mecanismo, digamos assim, de aceitação coletiva, que é o que a gente entende que é um conflito entre uma consciência de clã e uma consciência individual, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente observa muito forte, né, ali no que acontece, que os vigaristas acabam trazendo, né, que é essa questão, né, os três começam um movimento ali de família, mas a sobrevivência deles, que eram golpistas, que eram ladrões, passavam então, né, como é que eles iam pertencer àquela família se eles não fossem, né, desse movimento, né? Então é bem interessante que isso traz essa questão que é muito forte quando a gente vai estudar sociologia,
a necessidade que o ser humano tem de ser aceito por um clã, de ser aceito, né, por um espaço, por uma família. Quando não é pela família biológica, né, nós também passamos por isso ali na família adotiva, que era no caso dela, a família adotiva passa a ser os vigaristas, né? Ou, por exemplo, às vezes algumas pessoas têm esse movimento nas famílias espirituais. A gente já viu esses movimentos mais fortes naqueles suicídios coletivos que tem nos Estados Unidos, né? Todo mundo participa dessa seita, então bora fazer tudo que o pessoal tá fazendo. Então é o famoso, a minha avó chamava de Maria vai com as outras, né? Então isso é muito forte, tá? Essa questão do pertencimento de muitos jovens, eu já atendi muitos jovens que comentavam isso, né? Ah, para eu pertencer a essa gangue, né? Para eu pertencer a essa família, né? Eu tinha que matar um cara, eu tinha que assaltar, eu tinha que provar que eu era bom. Então tem um outro filme que mostra um pouco isso, é aquele filme Cidade de Gelo, né, na qual ele começa a entrar numa gangue na qual eles são batedores de carteira e eles fazem esses assaltos, né, enquanto eles estão ali patinando. Então é muito interessante que assim, ou você está com eles e aceita aquela vida, né? Aceita ser vigarista, ou você não pode fazer parte, tá? Então aqui a gente tem a lei do pertencimento atuando, um conflito entre a consciência de clã e a consciência individual, e o Jasper mostra isso um pouco, na hora que ela começa, né, a matar a personalidade Stella e ficar somente com a Cruella, tem uma hora que eles dois falam assim, nossa, eu tô cansado da Cruella, eu quero a Stella de volta, né, eu quero a Stella, mas aquele gatilho ali, né, quando ela escuta o apito da baronesa e ela percebe, ela tem aquela memória, né, dos cães que mataram a mãe, então aquilo é um gatilho, tá? Um gatilho muito forte que faz então, né, com que venha à tona essa personalidade Cruella, né? E ali não tem mais jeito, aí não tem mais volta, aí é ladeira abaixo, né? E acaba que eles, né, também por se sentirem, né, estando com ela, né, eles falam, ela fala, né, nós somos uma família, o seu argumento está funcionando, então às vezes mesmo sem querer, né, eles acabam cedendo ali a personalidade Cruella que já tá, né, bipa total, então ela começa a ter aqueles, né, maníaca depressiva, então hora ela tá maníaca, hora ela tá depressiva, mas ela chega a ponto depois de assassinar, né, a personalidade verdadeira, que é a Stella, e a personalidade fictícia, que inicialmente, né, existia apenas no inconsciente dela, vem à tona depois que esses gatilhos são acionados, e ela acaba matando a Stella e ficando com a personalidade Cruella. E o Jasper e o Horácio são ali capturados nesse movimento ao mesmo tempo, né? Tem uma simbiose também, uma codependência, ao mesmo tempo que eles participam da construção da personalidade Cruella, né? Eles meio que são capturados em atender a essas expectativas dela, né? Dentro de um outro conceito aqui da visão sistêmica que eu vou trazer, que eu achei bastante interessante, que é a questão da família adotiva. Tá? E agora bora falar de família. Eu vi um post um dia desses, eu achei muito engraçado, eu dei muita risada, que mostrava um cara, né, todo bonito, com champanhe, comemorando, 4 meses de terapia, sou alegria, sou felicidade. 4 dias com os parentes, o cara tava assim arrasado, parecendo o Rambo quando tinha acabado de sair da guerra. Tá? Por que isso? A gente observa que a família tem muita força, né? Tem uma expectativa grupal, né? Quem aqui não foi visitar parente, a gente sabe que é uma confusão para tentar agradar todo mundo. Se você fica mais tempo com um, o outro fica chateado, né? Se você deixa de falar um pouquinho ali, aí o outro já Enfim, todo mundo passa por essas questões, né? São questões que quem não tem reclama e quem tem reclama também. Então a gente até, né, comenta, né, que metade das pessoas que vêm em busca de um processo terapêutico comentam, né, por exemplo, que tem pais invasivos, e a outra metade comenta que tem pais ausentes, né? Então é difícil atender todas as expectativas. O fato é, né, eu costumo também falar o seguinte, atividade física para o corpo, né, a terapia para as emoções, né, é muito importante esclarecer que não é só uma pessoa que está com problema no momento da vida, ou porque é doido vai fazer terapia, muito pelo contrário, né, eu vejo a terapia como se você estivesse fazendo um autoexercício de estar sempre se melhorando como pessoa, observar os pensamentos e os sentimentos, provocar mudanças nos comportamentos, nas ações e nas atitudes, estar sempre revisitando, né, algumas partes nossas que podem ser
ser melhoradas e aperfeiçoadas, né, desenvolvendo essas habilidades emocionais que são tão importantes como uma inteligência cognitiva, tá? Então é muito importante esclarecer isso, inclusive estarei lançando um curso chamado Ação Terapêutica, né, que é exatamente, né, para trazer uma metodologia de trabalho, um processo terapêutico de trabalho que é muito interessante. Mas voltando aqui ao Cruella, né, o Cruella está disponível no curso Visão Sistêmica dos Contos de Fadas, tá? Depois eu vou colocar aqui, vou tentar colocar aqui o telefone do Instituto para quem quiser entrar em contato com a gente, tá? Mas agora eu quero falar um pouquinho da questão da família adotiva, né? Acaba que a Cruella, né, fixa ali família, digamos assim, ela acaba escolhendo os vigaristas para ser família dela e eles também, então eles se tornam uma família, né, e a gente observa o seguinte, quando nós temos, né, nós podemos ter vínculos com as nossas famílias biológicas, e aqui eu quero diferenciar vínculo de relação, tá? Para terapia sistêmica, vínculo tem a ver sim com consanguinidade, então se eu nasci na minha família, né, necessariamente eu estou vinculada a essa família. Agora, eu posso me relacionar com eles ou não, então para a terapia sistêmica, vínculo é diferente de relação, tá? Agora, existem casos em que a pessoa não se relaciona com a família biológica, né, por exemplo, a pessoa às vezes nasce e é entregue para adoção, né? E nesses casos se estabelece uma relação de afeto com essa família adotiva, tá? Nós temos, né, famílias mononucleares, aparental, e nós temos, no caso ali dos vigaristas, aquela família, né, fraterna, é uma família só entre irmãos, digamos assim, eles acabam formando esse sistema, essa parceria, né? E a gente observa que tem, né, um carinho, um afeto, então eles podem sim ser considerados família, meio república, meio família, né? Mas é muito importante também a gente trabalhar, que é uma das coisas que muitas pessoas às vezes procuram, né, a terapia sistêmica, porque em certo nível, o que acontece geralmente quando uma pessoa que teve, né, uma adoção? Então, geralmente nas adoções, né, a pessoa se sente, geralmente às vezes traz sentimentos de rejeição em relação à família biológica, né, ou se ela entra numa família adotiva e essa família adotiva, né, se julga hierarquicamente superior do que a biológica, segundo a terapia sistêmica, e aqui não é a Dara que está falando aqui, né, todo o aporte teórico que a gente observa na obra do Hellinger, né, ele fala o seguinte, que esses filhos passam a representar os pais biológicos para os pais adotivos. Então, ali pode nascer uma relação conflituosa, né, no intuito de incluir algo que está inconscientemente sendo excluído. Então, pessoal, eu acho bacana, os vigaristas ali trazem essa reflexão, né, dessa questão da família adotiva, né, que quando nós temos laços rompidos na nossa família biológica, muitas vezes nós somos movidos por eventos traumáticos, como é o caso, né, da Cruella. Muito do comportamento dela tem a ver com esse método defensivo, ela acaba se defendendo no meio daquela crueldade dela, né, mas os vigaristas também têm as questões deles, né, a gente observa que eles também, né, são meninos que eram órfãos, que precisavam estar perto ali um do outro, que é uma forma de sobrevivência. A gente sabe que o ser humano é um ser gregário, que precisa, né? Nós precisamos das pessoas. Então, quando nós não temos nossa família biológica, é natural nós buscarmos uma família adotiva. Essa família adotiva, né, pode ser, no caso deles, amigos que acabam, né, formando essa família adotiva. E eu diria também que muitas vezes a gente encontra, né, em terapia pessoas que criam famílias espirituais quando não encontram uma identidade, uma aceitação na sua família biológica, né, que é o que a gente observa aí, os grupos às vezes que se formam, né, nas igrejas, independente das religiões. A gente observa que algumas pessoas buscam essas famílias espirituais como uma forma de compensar às vezes uma não aceitação, né, não serem compreendidos, não serem aceitos, não se sentirem amados na sua família biológica ou adotiva. Então aqui a gente já falou de 3 famílias, né, dentro de um conceito mais amplo, lembrando que para a terapia sistêmica a família tem um conceito mais ampliado. Então podemos entender sim, né, que os vigaristas são a família da Cruella, são a família adotiva, e o principal para quem é terapeuta, né, e aqui entrando um pouco, já que o nosso diálogo está sempre voltado para essa questão, né, de como melhor podemos ajudar, como podemos auxiliar as pessoas
que nos buscam, né, atrás desse recurso terapêutico, né, atrás das constelações, ou se você é terapeuta de outra área, né, como que podemos melhorar, digamos assim, para essa pessoa essa questão da adoção. Então, primeiramente é trabalhar essa questão do sentimento de rejeição que muitas vezes é velado, né? Muitas vezes a pessoa fala que não, que já superou, mas lá no íntimo, né, é uma área que tem uma defensiva, né? E é normal, às vezes, a pessoa não querer tocar no assunto, falar que já está resolvido, porque tem uma ferida grande, se você for cutucar ali vai doer, então é normal, né, a pessoa fazer essa defesa. E depois, né, que se trabalha, é muito importante aqui trazer o pensamento da visão sistêmica em relação à adoção. Tá? Para o pensamento sistêmico, a adoção tem que ser algo excepcional, né? Ela não excepcional assim. Primeiro tem que se buscar na família de origem se você encontra alguém que possa ficar, né, com essa criança ou com esse adolescente. Somente se não se encontrar que vai-se em busca de uma família adotiva, tá? Então, segundo o pensamento sistêmico, a gente trabalha, né, em cima dessa busca, que aí, no caso, o pensamento sistêmico coincide com o pensamento jurídico, que a adoção é uma medida excepcional e ela é permanente. Após a entrega da criança, né, não se deve voltar atrás. Então, isso é muito importante também estar falando. Mas aí, o que acontece, né? A Cruella passa a pertencer a essa família, ela é responsável, digamos assim, né? Por isso, ao mesmo tempo que o Horácio e o Jasper incentivam ela, né, a entrar para esse mundo aí do crime, né? De uma certa forma, ela também faz o inverso. Chega uma hora que eles não aguentam mais a personalidade Cruella, né? Mas não tem jeito, ela já está ali completamente capturada por essa personalidade, né? E acaba envolvendo eles têm um vínculo afetivo muito forte que faz com que os vigaristas, né, sintam-se ali na obrigação de ajudar a Cruella a cometer, né, os seus crimes, as suas façanhas e toda a guerra fashionista que ela acaba trabalhando aí, trazendo, né, contra a baronesa. Então, é muito bacana, né? Eu gostei muito desse filme, eu assisti com a Sofia, com a minha filha. Na quinta passada falei então da personalidade Cruella, de, né, essa bipolaridade, ela bem histriônica, né? Mas é muito bacana a gente ver também os outros cenários. Então, hoje eu decidi, né, carinhosamente falar um pouquinho aí dos vigaristas, né, e toda essa construção afetiva que eles fazem com a Cruella, a forma como ela impacta eles e a forma como eles, né, impactam ela, porque a gente sabe que o primeiro emprego ali da Cruella no mundo da moda veio pelo Jasper, né, ele conseguiu ali infiltrar o currículo dela e ela foi chamada para trabalhar ali na loja, na Liberty, né. Então é isso, pessoal, esse foi um trechinho, eu estarei fazendo live toda quinta, né, eu gosto muito de trabalhar com os contos de fadas, com as histórias, com os mitos, com os filmes, trazendo pequenos conteúdos dentro do que as pessoas estão me pedindo para falar, tá? E particularmente gostei demais do filme, quem não assistiu, assista, e depois assista, né, a nossa live da semana passada, e as duas nós iremos subir para o YouTube, e por conta aí do que o pessoal pediu, né, pediu que falasse mais, gostaram do tema e tal, eu acabei gravando a aula Cruella e a aula está disponível no curso Visão Sistêmica dos Contos de Fadas e também na formação que é feita aí ao longo do ano. Eu deixo um grande abraço a vocês, né? Muitos amigos carinhosos aqui, muita saudade de todos vocês. Espero revê-los em breve, né? E deixo um abraço enorme. Até a próxima quinta às 20 horas. E aí eu estarei no canal do YouTube. Vou escolher um tema bem bacana. Se você quer sugerir um tema, deixa aqui que a gente vai estar avaliando, tá bom? Já me pediram aí a Bela e a Fera, já pediram Peter Pan, né? Já pediram para falar um pouquinho daquele filme que tá passando, O Último dos Czares. Então tem muito filme bacana que a gente pode estar comentando e trazendo esse tema, que é um tema muito bacana, que é a visão sistêmica em cima dos relacionamentos, né, as constelações familiares, e deixo um convite a todos vocês a virem, né, se associar na Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos. Nós estamos debatendo diversos projetos de lei, falando sobre a profissão dos consteladores. O telefone da ABC é 999898481. Um grande abraço no coração de vocês, uma excelente abençoada noite e uma semana maravilhosa para todos nós, viu? Um beijo, beijo.